Tá gravando. Deixa eu começar. Tá bom. Vamos começar orando, então, por essa EBD. Eu queria pedir para Bruna orar para a gente começar, por favor. Bruno, tá aí? Bruna? Tô aqui, desculpa, eu tava brigando com o celular. Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, Deus. Muito obrigada porque podemos estar aqui, Deus, mais uma vez reunidos, mesmo online. Senhor, seja com a Bianca, com tudo que ela preparou com essa aula de hoje. Que o Senhor possa estar falando através dela em nossas vidas e que possa ser um momento de aperfeiçoamento para nós. Em nome de Jesus, Sim. amém. Amém. Obrigada, Bruna. O título hoje dessa lição, né, é o quarto mandamento e da lei à fé, né? E tem como por texto base Êxodo 20, do 8 ao 11, e eu queria ler com vocês. Êxodo do capítulo 20, do 8 até o 11. Eu vou pedir para o Gabriel ler para a gente, por favor. Gabriel Marques, né? Eu ou o Não, Lírio? é você. Você, Gabriel Lírio. Cara, Gabriel, é você, eu sou o Marques. É. Né? É porque tem vezes que ela chama de Mônia, já fiquei até triste hoje, né? Êxodo 20. Do 8 ao 11. Vou ler então. Calma Tá. aí. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Essa lição ela vai voltar para esse mandamento, né, que a gente está estudando, os 10 mandamentos, é sobre guardar o sábado. E aí eu queria saber se algum de vocês sabem o que significava a guarda do sábado, para que servia, na verdade, né, a guarda do sábado. Alguém sabe? Pelo meu entendimento, né, Deus estabeleceu esse mandamento, né, da guarda do sábado, justamente primeiro pensando, né, na sua adoração, nas pessoas separarem um tempo dos seus afazeres, né, dos seus trabalhos, para se dedicarem, né, ao Senhor, à adoração, ter essa intimidade com Deus, né, prestar um culto, e também pelas próprias pessoas, porque todo mundo precisa de descanso, né? O ser humano ele precisa de descanso. Então, assim, a gente, assim, né, Deus tinha eu vejo assim, né, que Deus tinha um olhar espiritual e um olhar também físico, né, das pessoas, né? Muitas das leis, né, que Deus estabeleceu visavam justamente que as pessoas não ficassem doentes, né? Tinha lei lá sobre é, os procedimentos que as pessoas tinham que ter de higiene, né? Deus estabeleceu que as pessoas não podiam tocar em cadáver porque, enfim, né? Se tocar em cadáver tem bactérias, coisas, enfim, né? Então Deus criou muitas leis não só espirituais como físicas também, pensando nas pessoas. Então, eu acho que o sábado tinha essas duas vertentes, as pessoas pararem, descansarem, né? Que é necessário para o corpo e também ter um momento para adorar a Deus, cultuar Ele. Então, esse até que o versículo fala, né, que
que Deus santificou o sábado também no sentido de separação, né? Separar um tempo de descanso e de adoração ao Senhor. Então, isso eu entendo, assim. Sim, sim, é perfeito, é isso mesmo. É, como o Blade falou, tem essa questão, né, tanto física quanto espiritual. E aí eu lendo sobre isso, né, eu vi que o sábado, essa palavra, né, sábado, ela vem do hebraico, que é sabat, né, e que significa descanso, né? E que esse descanso instituído por Deus, né, ao povo, como o Blade também falou, ele também servia de uma profecia, né, em relação àquilo que está reservado para nós, né, que é o descanso eterno, né, que é a vida eterna. Então servia também de um simbolismo, né, apontando para a questão da vida eterna, né? Eu queria que o Marques agora lesse para mim Marcos 2, no capítulo 2, no versículo 27, por favor. Calma aí que eu vou abrir aqui. Tá bom, tudo bem. Mudanças muito drásticas de Êxodo para Marcos. Marcos 2. 27. Marcos 2, 27. Tá, vamos lá. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. É isso aí. Essa questão de Jesus falar, né, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, é isso ou é o contrário? O que Jesus disse aí, que eu não abri aqui. Oi? O que Jesus fala, a ordem é o homem que foi feito para o sábado? Vamos lá, vou ler de novo. E disse-lhes: Tá. o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até Sim, do sábado, é Senhor. isso. Então, quando Jesus ele fala isso, é porque ele está dizendo que ele não quer que a gente viva preso em alguma coisa, né, em relação à guarda do sábado, né? Hoje a gente vê que não é mais necessário isso, né? Naquele tempo lá ele tinha todo um simbolismo e tudo mais. Essa questão que o Ben falou sobre ter um dia de descanso, um dia para adorar a Deus, que na verdade não é um dia, né, específico, mas é um tempo que você se separa, né, não necessariamente o sábado, né, mas todos os dias a gente precisa ter, né, um tempo com Deus, embora a gente tenha a nossa rotina, embora a gente tenha os nossos afazeres, né, às vezes num dia a gente não consegue, mas tem outro dia que a gente está mais relaxado, a gente consegue. Então, a gente só não pode deixar de ter, né? Isso é uma necessidade que a gente tem. Então, quando Jesus ele vai dizer essas palavras aí que a gente leu em Marcos 2, 27, é porque ele não quer que a gente viva em escravidão, preso a alguma coisa, porque nós fomos libertos, né? Nós fomos chamados para a liberdade. Então, ele quer que a gente viva como pessoas livres, né? Pessoas livres para que a gente possa falar da sua obra redentora, para a gente possa falar daquilo que ele fez na nossa vida, por nós, né? Para que, ao ouvirem isso, as escamas dos olhos das pessoas possam cair, para que os tampões, né, dos ouvidos dessas pessoas sejam removidos e que elas possam receber a palavra que liberta, né? A verdade que liberta. A gente está falando da guarda do sábado, né? Que era um dia específico, separado, para que as pessoas descansassem e dedicassem aquele dia ao Senhor. E hoje em dia, às vezes a gente ouve expressões como que domingo é o dia do Senhor, né? Domingo eu não posso, domingo eu não posso faltar de jeito nenhum à igreja. Por exemplo, na nossa igreja, o outro dia da semana que tem é na quarta-feira.
Por exemplo, domingo é o dia do Senhor, eu não posso deixar de ir, mas quarta-feira, eu tô em casa, tô de bobeira, mas, pô, domingo que é o dia do Senhor, né? Então, quarta-feira eu vou ficar em casa, porque entende? Só que não deve haver essa distinção para a gente não cair numa coisa chamada superficialidade, né? A gente precisa ter muito cuidado e muita atenção em relação a isso, porque eu sempre falo sobre a questão da gente ter a consciência do porquê que a gente está na igreja, né? Por que eu fui fazer ali? O que me motivou a estar ali? É um cargo que eu tenho na igreja? É porque o pastor Renato manda mensagem, é para o Everaldo manda mensagem, depois perguntando o que houve, ou até mesmo outros jovens vindo procurar. Então, são essas coisas que a gente precisa saber que está no nosso coração, né? Ou em intenção, o que está nos motivando a estar ali, né? Porque eu acabei de falar, Jesus quer que nós vivamos como pessoas livres, para que a gente vá falar da sua obra redentora, para que a gente proclame isso. Só que se eu vivo um relacionamento superficial com Deus, provavelmente eu vou ser insensível à sua voz, sabe? Então, aquilo que Ele quer que eu faça, onde Ele quer que eu esteja, as pessoas que ele quer que eu fale, né? Eu não vou saber, eu vou seguir, eu não vou ter sensibilidade. Então, esse é um dos perigos da... Não, é porque acho que a tua internet tá falhando um pouquinho. E eu acho que se você desligar a câmera, acho que melhora, que aí vai ter menos dados passando, acho que vai ficar um pouquinho mais fluido. Tá, beleza. Acho que dá uma ajuda. Beleza. Aí, se ficar melhor, aí vocês falam. Se estiver dando ruim, do mesmo jeito, vocês me falam também, tá? Tá, acho que já deu uma melhoradinha já. Acho que pode continuar. Beleza. Beleza, então. Tava falando do domingo, né? Assim, e assim, não só por isso, não só pra gente poder ser sensível para a voz de Deus para falar às pessoas, né? Mas também porque Deus, ele é uma fonte inesgotável, sabe? Quanto mais a gente busca, aí é derramado que ele tem sobre a nossa vida. Mas ele quer que a gente seja cheio dele, mas ele quer que a gente seja cheio da sua vida, né? Ele quer, acho que o pastor até citou isso hoje pela manhã, ele quer se relacionar a todo tempo com a gente, ele quer interagir a todo tempo com a gente, e um relacionamento superficial, ele não nos leva a isso, sabe? É uma vida de intimidade, é uma vida de busca, sabe? Intencional, por querer de fato conhecer a Deus, entender que é uma necessidade. Então, a lição, ela trazia também essa parte, né? A questão do domingo, né? Dia do Senhor. E, de fato, essa é uma expressão que acredito que vocês também alguma vez, né, tenham ouvido de alguém falando, não, domingo é dia do Senhor. Só que não é bem assim, né? Todos os dias todo dia é dia, né, do Senhor. Não existe mais esse dia específico. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Só que, assim, eu acho que esse entendimento, né, acho que quando Deus estabeleceu, era justamente porque, eu acho assim, né, Deus sabia que se ele não estabelecesse um dia, as pessoas nunca iam ter tempo para ele, né? Então, eu acho que Deus estabeleceu nesse sentido, mas é claro, como você falou, né, a vontade de Deus é que a gente se relacione com ele diariamente, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado justamente com essa questão de separar um dia, para que isso não se torne uma religiosidade, né? Como acho que você estava comentando, né? Que assim, hoje é dia do Senhor, então eu tenho que fazer isso porque hoje é dia do Senhor, sabe? Tipo, às vezes você nem tá ali envolvido com Deus, não fala com Deus a semana inteira, assim, sabe? E aí acha que
você ir no domingo na igreja, você já cumpriu sua parte, né? Acho que todo mundo aqui acho que já sabe disso, né? Mas é porque como Jesus, né? Ele vem ampliar a lei, né? Porque, né, os fariseus, por exemplo, eles achavam, né? Pô, guardei o sábado, pronto, estou bem com Deus, mas Aham. envolve muito mais coisas você simplesmente separar um dia. Às vezes você pode nem ir à igreja, domingo pode faltar vários domingos, mas se você, não estou falando que a gente deva fazer isso, mas o mais importante é você estar em comunhão com Deus, né? Às vezes você, por exemplo, sei lá, você precisa trabalhar no domingo, entendeu? Mas Deus não vai te amar menos porque você não está podendo ir na igreja, entendeu? Sim. Contanto que você tenha tempo para Ele durante a sua semana, né? Do seu dia a dia, né? Se relacionar com ele dia a dia. Então, acho que esse é o princípio, né? Uhum. É uma coisa que eu tenho pensado e eu tenho até conversado com algumas pessoas também sobre isso. A questão de você estar assim na igreja. Cara, se eu não se durante a minha semana o que eu faço no culto, o que eu faço num culto, né? Eu vou lá para adorar a Deus, eu oro, eu ouço uma palavra, né? E além de encontrar os meus irmãos, enfim, estar em comunhão com eles. Só que eu acho que assim, em relação à adoração, à celebração, assim, a Deus, eu acho que se isso não acontece no decorrer da minha semana, eu dificilmente vou conseguir apresentar isso a Deus num domingo. É como ele acabou de falar, porque é domingo, porque hoje é domingo, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que louvar a Deus. Como ele falou também, todo mundo aqui tá muito ciente disso. Só que, às vezes, se a gente fizer colocar isso, né, pra gente simplesmente como uma rotina, né, quando a gente vai ver, já tá ali, tipo, algo super mecânico, super automático, e não é isso, sabe? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para que a gente não agisse como robôs, sabe? Que a gente, eu faço porque Deus assim determinou, porque Deus me impôs isso. Não, ele me dá o livre-arbítrio para eu fazer as minhas escolhas, sabe? E eu não viver justamente assim, fazer as coisas por obrigação, ou então para sei lá, para aos olhos das pessoas eu estar bem, assim, diante de Deus, assim, como os fariseus eles viviam, né? Tinham esse estilo de vida. A gente vai falar deles daqui a pouco, que está muito relacionado a isso. E aí, eu queria ver com vocês aqui Gálatas, no capítulo 23, no versículo 19 ao 22, que a gente vai ver qual era o propósito da lei. E aí eu vou pedir pro Blade ler pra gente aí Gálatas 23, do versículo 19 ao 22, por favor. Gálatas 3, né? 23. 3, desculpa. 3. 3, 19 e 22. Não tem 23, tá, gente? Tá bom. Então vamos lá. Gálatas 3,19 fala: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, Pois, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. É aí que tá, né? Por isso que o título da lição ele aborda isso, né? Da lei à fé. Porque, como a gente estava falando dos fariseus, né? Os fariseus achavam que, porque, como ele falou, porque eles guardavam o sábado, o céu estava
garantido para eles, né? Tudo estava super garantido porque eles eram os doutores da lei, porque eles rigorosamente, né, cumpriam a lei. Mas aí Jesus vem, né, e vai e fala, ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, sabe? Então, quando Jesus diz isso, ele desconstrói, né, toda a ideia de que a salvação, né, de que a vida eterna seria por esforço próprio, como os fariseus pensavam. Cara, é por fé. Vai ser por fé. Se não for, não tem obras, né? Não é mérito, não é obra, não é porque eu estou sempre lá na igreja. Então, a gente está cansado de ouvir isso, de que não é por aí, né? Só que a gente precisa entender, né? A gente precisa, de fato, viver, caminhar, né? Na nossa caminhada com Deus, sabendo de que não é pelo meu esforço, sabe? Que não é, porque se eu não crer, se eu não tiver a minha consciência de que eu tinha uma dívida super alta, altíssima, e que por eu mesma não tinha condições de pagar, sabe? Que alguém se compadeceu de mim, que alguém teve misericórdia de mim, alguém me amou tanto que pagou a minha dívida e com seu próprio sangue, e que esse alguém é Jesus, sabe? Isso é a fé, sabe? Eu creio que Jesus ele veio a este mundo para tomar para ficar no meu lugar, né? Para morrer no meu lugar, que ele ofereceu a sua vida sem eu merecer, entendeu? Quando Jesus fala isso, né? Eu sou o caminho, cara, não tem por onde, não tem outro lugar, não é você e nem ninguém, sou eu, é através de mim, é a fé em mim, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu sou a verdade, que eu sou a vida, né? Que você vai alcançar a salvação, que você vai ser salvo, que você vai herdar a vida eterna, sabe? A ideia, né? A ideia é saber ter essa consciência latente no nosso coração e trazer isso para o nosso dia a dia, porque geralmente a gente costuma citar, né? O que Jesus fez, sobre a salvação, sobre a vida eterna, mas nos dias de ceia, né? A gente sempre fala mais. Na nossa igreja, eu diria até que não, porque isso é sempre falado, isso é sempre pregado, mas a gente possa ter isso, né, assim, tipo, no nosso dia a dia, que a salvação, ela não é pelo que eu faço, não há nada que eu faça, não há nada que eu poderia ter feito, né, para que eu alcançasse a salvação, mas só Jesus, só por meio dele que eu posso alcançá-la. Deixa eu ver aqui. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Não? Então eu vou seguir aqui. Eu coloquei aqui a partir do versículo 21, que fala: então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, aí eu estou lendo o versículo 23, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor, né? Porque eu mesmo tinha até essa questão, essa pergunta, né? Falei, mas e agora? A lei não serve mais? O que, na verdade, não é isso, né? Mas aqui a gente acabou de ler que vindo Jesus, né? A partir de agora é a fé, não mais a lei que vai conduzir a nossa vida. Por quê?
A partir do momento em que eu creio, né, em Jesus, que é por meio dele que eu sou salva, por meio dele que eu alcanço a vida eterna, quem vai conduzir a minha vida, quem vai governar a minha vida, quem vai reger, né, o meu viver é Jesus. E Jesus, ele vai resumir, né, os 10 mandamentos em dois. Ele fala, ame a Deus, né, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar. Então, tá tudo ali, né, embutido nesses dois mandamentos em que Jesus resumiu, né? E Jesus mesmo ele vai dizer, olha, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir, né? Jesus ele foi o próprio cumprimento da lei, né? Então toda a obediência à lei agora é transferida a Cristo, né? Pela fé. Então, a gente agora não é mais regido por lei, né? Pela lei, mas por Cristo, pela fé. Deixa eu ver aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Acho que é isso que falta muitas das vezes nas igrejas de salão de testemunho de Jeová. Além da falta de entendimento básico da Bíblia, a falta de fé. Não julgando, né? Mas essa percepção das coisas. Sim, eu estava até pensando sobre a questão que está um exemplo muito vivo, né, que está do nosso lado, literalmente, né, a igreja ali adventista, né, do sétimo dia. A gente já falou aqui, né, sobre o significado do sábado, né? Então, assim, por que que eles ainda guardam o sábado, sabe? Eu não sei, assim, qual é se eles usam a mesma Bíblia, não sei, que a gente usa, mas, assim, eu queria saber, sabe? É uma das coisas que, assim, eu tenho dificuldade de entender. Por que que eles ainda guardam o sábado? Primeiro que aquilo ali não foi para a gente cristão, foi uma lei ali dada para os judeus, né? Naquele tempo ali que foi instituído, estabelecido por Deus. E se Cristo já veio, sabe, não há mais necessidade de viver debaixo disso. Então, a questão não é, porque quero guardar o sábado. Você decide, quero guardar o sábado. Pô, mas para quê? Sabe? Para que eu vou guardar o sábado? Qual a intencionalidade de guardar o sábado? Sabe? O porquê? Por que disso? Então, eu acho que entra um pouco do que a gente falou no início, dessa superficialidade. Vou guardar o sábado porque é um dos mandamentos e eu quero fazer isso para, sabe, dizer que eu guardo o sábado, que eu tô dentro ali. Então, um pouco da linha dos fariseus, né? Tipo, eu vou fazer porque tá ali, tá dizendo que é para eu fazer, eu vou fazer. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso, né? Como eu falei antes, a questão da intencionalidade, né? E por quê? Por que que eu faço isso? Por quê? Porque hoje em dia não, o que nos governa, quando a gente acabou de ler aqui, assim, a lei, no versículo 24, assim a lei foi nosso tutor até Cristo. Até Cristo. Entendeu? Não é isso que vai me governar mais, não é isso que me garante o céu, não é isso que me garante a vida eterna, mas a fé. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar assim, é muito interessante. Parei aqui para pensar agora, né? E uma interpretação dessa questão realmente quando lá em Gálatas, né? Ele ali através de Paulo, né? Deus fala que a lei era o nosso tutor, né? E ele, se eu não me engano, nesse texto, até Paulo vai falar assim, né? Eu não sei se ele fala exatamente, acho que ele dá alguma comparação assim, né? Tipo, quando
você tem um príncipe, uma pessoa que vai assumir o reinado, né, mas ele é jovem, né, ele fica sobre uma tutela até que ele tenha responsabilidade suficiente para assumir o governo, né, as coisas. Uhum. E aí ele fica sobre um tutor, e eu acho assim, ele coloca a lei como o nosso tutor, né, aquela pessoa que estaria meio que conduzindo a gente enquanto a gente ainda não tem essa responsabilidade, enfim. E a interpretação que me veio aqui é justamente isso, né? A lei, se a gente for comparar a lei e a graça, né? A lei e a fé, a gente vai ver o quê? O que é a lei? A lei é um conjunto de regras que você iria seguir. Naquele momento, né, as pessoas, né, o povo, eles tinham que seguir aquelas regras de maneira, vamos dizer assim, inquestionável. Eles tinham apenas que seguir as regras, seguir a lei que Deus tinha estabelecido, sabendo que aquela lei, né, os conduziria a, vamos dizer assim, os conduziria a um relacionamento com Deus, mas era aquela coisa que, vamos dizer assim, era um conjunto de regras a serem cumpridas, né? E a graça, né, quando Jesus vem, a gente tem a salvação por meio da fé, deixa de ser uma questão de você seguir regras e vira uma questão de você ter relacionamento, né? Você ter relacionamento com Deus de verdade. Você passar a ter uma maturidade de você se relacionar, de você até mesmo e não só questão assim de você simplesmente, claro que a gente vai sempre obedecer a Deus, mas a gente até tem a liberdade de falar com Deus. Deus, não estou entendendo, né? De questionar de uma maneira saudável, né? Deus, não estou entendendo isso, tal. E eu acho que com a gente também, se a gente for comparar assim, até com a nossa vida mesmo, quando nós somos crianças, a gente faz aquilo que os nossos pais mandam, né? Vamos dizer assim, sabe? Meu pai fala meu pai fala, domingo na igreja, você vai na igreja, beleza. Mas com o tempo, quando você vai adquirir maturidade, você tem uma experiência com Cristo, aquilo vai deixar de ser uma regra para você e você vai enxergar que aquilo é algo necessário para você, que te faz bem, que aquilo é super importante para sua vida, sabe? Então, na nossa vida, assim, a gente segue um monte de regras, né? Quando nós somos mais novos, os nossos pais, às vezes, a gente às vezes não entende por que a gente não pode ir em determinados lugares, por que a gente não pode fazer determinadas coisas, por que a gente não pode comer aquilo que a gente quer. Quando a gente é criança, se a gente pudesse comer doce o dia inteiro, a gente ia comer doce o dia inteiro, mas aquilo ia matar a gente, né? E os nossos pais não permitiam que a gente fizesse isso. Então, a lei, né, como eu falei, ela tinha propósitos tanto espirituais quanto físicos, de bem-estar. Pô, às vezes o povo nem podia nem entender muito bem por que ele não poderia fazer determinadas coisas, mas a lei estava ali como um tutor, não era muito para eles entenderem, era para eles cumprirem, né? Acho que até mesmo Paulo falou lá, né, que foi pela lei que ele entendeu que ele era pecador. Exatamente, entendeu? Acho que a lei estava ali para mostrar assim que a lei estava ali para mostrar que eles não conseguiriam atingir a salvação, né, sozinhos, porque eles não teriam capacidade de cumprir toda a lei, né? E aí a graça vem já com um contexto extremamente mais um contexto de relacionamento, né? E aí aquela comparação que eu estava utilizando, acho que também serve para isso, né? Ao longo do tempo a gente deixa simplesmente de seguir a regra dos nossos pais e começa mais a dialogar com nossos pais, né? Então, eu passei muito por isso, né? Então, tipo, quando eu já fui chegando já na minha adolescência e juventude, eu já conversava mais com meus pais quando a gente não concordava em um determinado ponto, entendeu? Então, sempre trocando aquela ideia e sendo convencido pelos meus pais ou eu convencendo os meus pais, entendeu? Então, eu acho que tem muito isso, assim, essa figura da lei como um tutor, e quando você já atinge a maturidade, né, quando, vamos dizer assim, veio a maturidade dos tempos, né, no caso, e veio, né, o Salvador, que era Jesus, né, o povo teve, né, as pessoas, a humanidade teve a possibilidade agora de não apenas seguir regras, mas de você ter um relacionamento com Deus, né? Então, eu acho que se aplica muito essa questão de não mais ser simplesmente uma lista de regras, mas você entender, né, pelo relacionamento, por você amar a Deus, você entende
que você não deve apenas guardar um dia para ele, mas você entende que todos os seus dias devem ser para a glória dele. Isso não é você guardar um sábado, um domingo, uma segunda. É você guardar a sua vida para ele, para que seja para a glória dele, entendeu? Então isso amplia. Quando Jesus fala que ele vai ampliar a lei, é por isso, porque ela deixa de ser um conjunto de regras e trata-se mais de você viver ela, né? Então acho que é isso. Foi mal, Amém. falei pra caramba aí. Que isso? Me ajudou muito. Eu queria finalizar aqui já com vocês, lendo os 3 primeiros versículos, né, de Gálatas, do capítulo 3, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, é um alerta que era uma palavra de despertamento, né? Que Paulo estava ali direcionando aos Gálatas. E que isso sirva, assim, também para a nossa vida, né? Que a gente não caia, como foi falado durante essa que a gente conversou aqui hoje, né? Na superficialidade, né? Que a gente não recue, que a gente não opte, né? Por viver uma vida ali baseada em uma rotina, em algo mecânico, né? Em relação a Deus, né? Que nós não sejamos os fariseus do século XXI, mas que a gente possa ser aqueles que de fato que vive pela fé, né? Que, como eu falei, tenha consciência, né? De que se não fosse por Jesus, nós não alcançaríamos, né, a salvação, nós não herdaríamos a vida eterna, né? E valorizar isso, valorizar o preço que ele pagou, justamente como a gente falou aqui hoje, investir no nosso relacionamento diário com ele, buscando cada vez mais da vida dele em nós, nos enchendo dele, para que a gente possa falar, quando a gente for falar do amor de Deus, do que ele fez na nossa vida, e até mesmo com as nossas próprias atitudes, a gente poder falar do amor de Deus e do que ele fez com muita propriedade, né? Porque é muito diferente quando você fala de uma coisa que você não conhece ou você vai falar de uma coisa que você não vive, né? Você recebe também de uma forma muito diferente quando você recebe um conselho de alguém que já passou pela mesma coisa que você passou. Você recebe aquilo de uma forma diferente, né? Então, falar do amor de Deus, falar da obra redentora de Cristo, da palavra que transforma, da palavra que liberta, também a gente vai conseguir a pessoa, acho que isso vai ficar muito mais fácil dela receber isso quando a gente tiver propriedade daquilo que a gente está falando, quando ela puder enxergar que, de fato, aquilo que eu estou falando, ela consegue enxergar em mim, né? E se eu opto por viver uma vida de rotina, cheio de regras, assim, regras eu digo em relação a eu faço porque tem que fazer, sabe? De obrigações, em relação a Deus e ao reino, ela não vai conseguir enxergar isso em mim, né? E eu também nunca vou conseguir atingir o meu objetivo, né? Que é ali viver de fato uma vida com Deus, uma caminhada de relacionamento, de crescimento espiritual, de conhecimento acerca de quem Ele é, tá? Então, gente, era o que eu tinha para trazer aqui para a gente hoje. Eu espero que alguma coisa, pelo menos, possa ter falado, né, com vocês. Ontem eu fui, enquanto eu estava preparando, eu fui assim, muito ministrada por Deus, principalmente através desse texto, através de Gálatas, né, quando fala que eu destrinchei, né, sobre a parte da dívida, né, eu fiquei pensando, eu até no exemplo, eu mesmo falando assim para mim, né, como se eu, sei lá, eu entrasse na C&A, né, um exemplo assim, muito, né, extremo, né, mas eu entrasse na C&A, só que, tipo, eu devo há uns 4 anos e uma dívida altíssima da C&A. Eu devo tanto a C&A
que o povo lá dentro já até me conhece, que eu devo muito a CA, que eu tenho uma dívida altíssima e eles não querem nem me deixar entrar na CA. Só que nesse dia que eu entrei, o dono vem, o dono da CA vem e fala assim, não, ó, deixa ela entrar. Deixa ela entrar. E aí eu ficaria sem entender nada, né? Pô. E aí ele vai e chega pra mim e fala, sabe por quê? Você pode entrar? Sabe por quê? Eu vou perdoar a tua dívida. E sabe por que eu vou perdoar a tua dívida? Porque você não tem condições de pagar. Eu sei que você não tem condições de pagar. Então, assim, é um exemplo muito simples, assim, muito extremo, né? Desculpa até pela comparação, mas foi o que Jesus fez por nós, foi o que Deus fez com a gente. Ele olhou para o nosso estado, ele se compadeceu, ele teve misericórdia. Eu gosto sempre de enfatizar o sentido da palavra, né? O significado da palavra misericórdia, que ter misericórdia significa se colocar no lugar de miséria. Então, Deus olhou para nós e se colocou no nosso lugar de miséria, sabe? E pagou a nossa dívida com a própria vida, sabe? Então, que a gente possa valorizar isso e buscar de todas as formas, não viver uma vida de superficialidade, não viver uma vida, assim, só para dizer, sabe, para as pessoas, eu sou crente, e que a gente não busque ser apenas crente, porque crente, né, é só apenas aquele que crê, mas que a gente busque ser cristãos, né, que significa pequeno Cristo, né, pessoas que buscam ter em nós, né, as características de Jesus na nossa vida. Amém? E agora eu queria que cada um dissesse, né, o seu pedido para que a gente ore e finalize, mas se antes disso, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá aberto aí. Amém. Não, só agradecer a Bianca que trouxe a reflexão aí para a gente hoje. Foi bênção, né? A gente tá refletindo, e assim, essa questão, né, dos 10 mandamentos, né? A gente pensa sempre assim, pô, 10 mandamentos, coisa que eu já sei desde que, sei lá, desde que eu estava na classe aprendendo, sei lá. Mas sempre tem coisas novas e interessantes, sabe, pra gente refletir, né? Então, Muita coisa. foi benção, foi benção. Amém. Então, vamos partir para os pedidos, e aí o primeiro, eu vou falar o meu, e aí depois parto para o Blake, que é o próximo. O meu pedido é por paciência. Amém. Blake. Meu pedido é futuro. Gabriel Marques. Agradecer. Amém. Mo. Discernimento em vida espiritual. Amém. Bruna. Sabedoria. Amém. Vou pedir para o Marcos para orar para a gente, por favor. Beleza. O que? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, vem nessa manhã, Senhor, lhe pedir para que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo nessa semana, Deus. Será uma semana desafiadora, como todas nesse ano, um ano atípico, mas que o Senhor nos guardou e nos protegeu, não nos deixou desamparados. Ó Deus, lhe agradeço pela Bianca poder transmitir essa mensagem maravilhosa nessa manhã de domingo. Abençoe aqueles que irão no culto à noite, Deus, aqueles que já escutaram sua palavra pela manhã. Ó Senhor, que o Senhor possa suprir todas as necessidades de cada um aqui. Só o Senhor sabe o que cada um passa. Deus, me faltam palavras para agradecer tudo o que o Senhor tem feito. Só tenho a lhe pedir para que outras pessoas se levantem e possam proclamar a sua palavra mais e mais. Ó Deus, é que eu lhe peço nessa manhã e lhe agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Valeu, galera. Obrigadão. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Boa semana aí. Valeu. Valeu.